Como é bom trabalhar com a juventude, né? É a primeira vez que uma PLP está sendo gravada, viu, gente? A juventude, ela está nos ensinando e muito. Bom, eu quero somente, agora é a vez da Melinha. Né, Melinha, muito obrigada pela sua participação. Algumas vezes a gente tem participado com você em São Paulo, né, das PLPs. Tivemos agora o encontro estadual de PLP e tivemos também o encontro nacional da PLP. E a Casa Mulher faz parte também desses dois grupos, né? Do grupo estadual e do grupo nacional. Isso é importante para a Casa da Mulher, vai ser muito importante para os seus cursos estar também desenvolvendo trabalhos em suas áreas de atuação, né? E a gente, realmente, a PLP, para mim, foi assim, muito importante, para outras também. Com certeza será importante para vocês, no sentido da gente de estar desconstruindo, né, alguns estereótipos que nós temos. E também está levando para a sociedade algumas formas de pensar, algumas formas de saber, respeitar o saber das pessoas, porque, na PLP aqui, nós vamos fazer uma troca de saberes também, dentro da nossa situação, da nossa vivência, do nosso modo de vida, né? E a Melinha é uma pessoa que a gente priorizou na abertura da PLP, justamente pelo seu histórico de vida, né? De ter trazido a PLP aqui para o Brasil, quando ela conhece outros espaços também, por ter atuado na ditadura militar aqui no Brasil, uma ex-presa política, né? E também coordenadora, presidenta, né, da União de Mulheres do Estado de São Paulo e coordenadora das PLPs estaduais aqui de São Paulo. Então, Melinha, seu tema já passamos para você, movimentos sociais, né, e sua importância, né, para a política das mulheres. E gostaria que você já começasse a falar, certo? Ela vai falar até às 10h10, e após isso, cada uma de vocês, aquelas que tiverem interesse, pode fazer suas perguntas, levanta a mão, que a Flávia ela vai fazer esse controle, né, para vocês terem a oportunidade de falar, e a Melinha vai ter 3 minutos para responder a cada uma de vocês. Aproveite bastante esse espaço. Muito obrigada. Melinha. Bom dia, obrigada, Adria, pelo convite. Bom dia a todas as mulheres que estão aqui reunidas nessa manhã chuvosa, nessa manhã difícil, no momento mais difícil da história do Brasil, talvez, um dos mais difíceis, uma pandemia que não sabemos, que se alastra rapidamente, que não sabemos as consequências ainda, a não ser as mais de 260 mil mortes, né? Então, acho que antes de nós começarmos aqui, eu gostaria de fazer uma saudação especial, né, às vítimas, às suas famílias, a seus amigos e amigas, né, toda a nossa solidariedade, que mesmo com todas essas dificuldades, que a memória de cada uma das vítimas fatais seja dignificada, seja respeitada, né? Porque nós estamos num momento de negacionismo, nós estamos num momento obscurantista, onde se nega a história, onde se nega a ciência. E eu estou vendo aqui, com muita alegria, que tem muitas mulheres aqui, as mulheres aqui são muito qualificadas, né? Eu estou vendo que é um grupo de mulheres com muita competência. Eu até pensei, eu vou aprender muito com vocês. Já comecei aprendendo só pela apresentação, né? E vocês, então, muitas são da área da saúde. E nosso carinho e nossa solidariedade, nosso respeito a todas as pessoas profissionais de saúde que estão enfrentando no front, que estão enfrentando no dia a dia a pandemia com as suas variantes, mas principalmente com um governo irresponsável. Nós estamos vivendo um dos momentos mais trágicos da história pela irresponsabilidade do governo, né? Principalmente do governo federal. E ontem eu vi uma pesquisa, eu não me lembro de onde,
mas foi aquele Átila Marinho que disse, né, aquele biólogo, que 75% das mortes, dessas mais de 260 mil mortes, 75% poderiam ser evitadas se tivesse tomado todas as recomendações preventivas e curativas, enfim, todas as medidas sanitárias. Então, isso é gravíssimo, gente, é gravíssimo. Né? Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me dar essa oportunidade de conversar com vocês nessa manhã chuvosa. Né? Eu queria lembrar que o projeto Promotoras Legais Populares já tem quase 30 anos de existência aqui no Brasil. Né? Praticamente o ano que vem faz 30 anos. Em 1992, eu, da União de Mulheres de São Paulo, e a Denise Dora, do Grupo Temes do Rio Grande do Sul, estivemos num seminário latino-americano e caribenho de defesa dos direitos das mulheres, onde participavam advogadas feministas. E foi muito interessante, porque elas contavam suas experiências pedagógicas para orientar as mulheres que eram vítimas de violência. E elas orientavam, mostravam para as mulheres os seus direitos, quais os recursos que havia, que estavam disponíveis e também como é que poderíamos conseguir políticas públicas para o enfrentamento da violência. Nós vimos que essa experiência existia na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no México, Costa Rica, no Chile e aqui na nossa América Latina, E também, depois nós descobrimos que havia em outros países da Ásia e me parece que da África também. Nós trouxemos para cá, então, falamos, vamos fazer esse trabalho aqui no Brasil. Aí, qual que era o contexto político, histórico daquele momento? Em 1992, a Constituição Federal de 1988 tinha sido promulgada em 1988. Acho que todo mundo sabe disso, ou então deveria saber. Essa Constituição, ela foi fruto de uma articulação de lutas de vários setores da sociedade que lutaram contra a ditadura, que a ditadura militar no Brasil vigorou de 1964 a 1985. Em 1985, foi nomeado um presidente civil e que convocou essa constituinte para se fazer uma nova Constituição, devido a que os militares tinham bagunçado, tinham destratado, tinham desconsiderado os aparatos legislativos, jurídicos, enfim, desmontaram o Estado democrático de direito e era necessário trazer novamente para a vida política do país o Estado democrático de direito. Então, tinha que se reestruturar esse Estado. Então, foi com esse objetivo que se fez essa Constituição de 1988. Vocês imaginam como foi a disputa política, porque tem aqueles que querem voltar para trás, tem aqueles que querem deixar como está para ver como é que fica, e tem nós que queremos mudanças. Né? Então, ali ferveu, e vários movimentos participaram. E o movimento feminista, o movimento de mulheres, foi extremamente
participativo e organizado. Nós éramos mulheres negras, mulheres prostitutas, mulheres sindicalistas, mulheres trabalhadoras domésticas, mulheres ribeirinhas, mulheres indígenas, mulheres idosas, mulheres artistas. Todo mundo se reunia para fazer uma plataforma política para levar os direitos das mulheres na Constituição. E essa Constituição de 88, que eu não vou falar muito dela, porque eu gosto muito dela, eu participei desse processo todo, então eu tenho um envolvimento muito grande, mas eu vou só dizer que essa Constituição foi pela primeira vez na história do Brasil que se conseguiu igualdade jurídica entre homens e mulheres, tanto de direitos como de deveres. Está lá no artigo 5º, no inciso 1º, está escrito isso. E o nosso slogan de promotoras legais populares, como nós somos sempre feministas, sempre subversivas, porque feminista é subversiva, porque nós não aceitamos essa ordem racista, essa ordem patriarcal, essa ordem sexista. Nós sempre vamos lutar contra essa ordem. Nós sonhamos com um mundo igualitário de fato, um mundo com justiça social de verdade, não é só retórica, não é só discurso. Então, a gente está sempre indo contra essa ordem patriarcal. Então, nós colocamos no nosso slogan de promotoras legais populares: mulheres e homens são iguais em direitos. Nós nem colocamos deveres, só pusemos direitos. Muitos homens perguntam, mas vocês não colocam os deveres. Eu respondo para os homens que me perguntam, é para vocês não ficarem muito envergonhados, porque nós temos muito mais deveres que vocês, apesar de que a Constituição diz que é igualdade de direitos e deveres, nós temos muito mais deveres do que os homens, nos dias de hoje. E em 1992, vocês imaginam que essa Constituição, com todos os problemas que eu não vou contar aqui, que isso aí seria um outro dia, um outro momento, essa Constituição foi extremamente democrática, progressista. Ela condenou tanto o sexismo quanto o racismo. Ela trouxe direitos iguais para as trabalhadoras. Ela reconheceu, ainda que parcialmente, as trabalhadoras domésticas como titulares de direitos, de alguns direitos, não todos. Foi, assim, a maior injustiça que eu vi na Constituição foi as trabalhadoras domésticas não terem a mesma igualdade de direitos que as demais trabalhadoras. Mas foram reconhecidas, né? E aí tem um trabalho muito grande de uma deputada federal na época, e que continua deputada federal, se não me engano, a Benedita da Silva. Ela reuniu muitas mulheres negras para terem uma participação ali na Constituinte, junto com as demais mulheres. Bom, em 92, como eu estava falando, esta Constituição estava ameaçada. Hoje ela está estraçalhada, eu diria. Com esse governo, o governo conseguiu estraçalhar essa Constituição, né? Hoje nós estamos num estado que eu não sei dar o nome, juridicamente eu não sei qual o nome desse estado. Como a Cacá está aqui nos acompanhando, quem sabe se ela tem um nome para esse momento, o Estado, nós estamos sendo governades por um autoritarismo sem fim, um autoritarismo descarado, que se julga no direito de falar qualquer coisa, de humilhar as pessoas, de desmontar instituições, desmontar, inclusive, o próprio SUS, que é o que resta do SUS é que está nos salvando,
Hoje a nossa bandeira tem que ser intransigentemente a defesa do Sistema Único de Saúde, gente. Por favor, isso aí foi no primeiro plano, né? Mas esse momento de 1992, havia deputados, parlamentares que queriam tirar direitos nossos na Constituição. Então, o que nós... Eu olhei para a cara da Denise, e a Denise olhou para a minha cara e falou, vamos levar esse projeto para o Brasil, nós vamos fazer o seguinte, vamos defender a Constituição. Nós vamos defender a Constituição. E nós, quando cheguei, aqui em São Paulo, eu sempre andei nas periferias, eu sempre andei nas quebradas, eu sou uma mulher das quebradas. E aí, então, eu conversei com as mulheres, falei, você sabia que na Constituição tem esses dias? Não, sabia não. Eu vi muita mulher não sabia o que era a Constituição, o que eram os direitos que tinham sido alcançados, consolidados no texto constitucional. Eu falei, epa, tem alguma coisa errada, nós temos que trabalhar com essas mulheres, porque nós lutamos para que essa Constituição garantisse igualdade de direitos. Agora, as que estão vivendo desigualmente, que estão sendo as mais oprimidas, não conhecem esses direitos, como é que você pode defender algo que você não conhece? Como é que você pode se apropriar de algo que você não sabe o que é, não conhece a história, não sabe para que serve? Então, foi esta a primeira razão pela qual nós estabelecemos que tínhamos que trazer promotoras legais populares. A outra razão é que, no mundo, feministas no mundo levavam uma campanha que era assim: sem as mulheres, os direitos não são humanos. Uma bandeira que era para que os novos tratados internacionais de direitos humanos, as novas convenções, todo aquele sistema de proteção dos direitos humanos tivesse incluído as mulheres, porque as mulheres, vocês sabem, eu vou contar uma historinha para vocês que eu acho que muitas sabem, mas eu conto sempre. Direitos humanos é uma luta constante, né? É uma luta constante, é uma construção histórica. Nós não, como eu me lembro da Valéria Condiardana falando, e que a Hannah Arendt fala também. Direitos humanos são dados, não aconteceu, eu tenho direitos humanos, não, é uma conquista, é uma construção, é uma luta, é uma invenção humana. Direitos humanos é uma invenção humana. Por quê? Porque nós, seres humanos, queremos ter direito à humanidade, ter direito de sermos tratados, tratadas, tratades como seres humanos, que não somos ainda, muitos de nós não são tratadas como pessoas, pessoas com direitos humanos. E na questão dos direitos humanos, tem uma historinha que eu vou tentar contar rápido, porque senão eu não vou falar do projeto, mas isso tudo é que embasou o projeto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque o nosso projeto não é assim, a gente viu lá no seminário, falou, oba, vamos fazer. Não, nós buscamos bases, inclusive práticas e teóricas, né, para construir esse projeto. Ele foi construído por nós. E está sendo construído, a construção dele continua, gente, e a responsabilidade agora passa a ser de vocês. Quem está chegando, está construindo. Essa história não acabou. Essa história que eu vou contar não tem um fim, tá? Não tem aquele dedo, terminou. Não. Nós estamos construindo esse processo. E aí, então, em 1789, teve a Revolução Francesa, que é a Revolução Burguesa, que muitas de vocês já ouviram falar,
e lá que foi feito um dos documentos principais dos direitos humanos, chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Epa, esse nome é por acaso? Vocês acham? Não, esse nome foi criado assim para defender alguns homens. Eram os homens ricos, brancos, proprietários e adultos. Essa declaração excluiu mulheres, população negra e crianças, tá? E população não branca. É só vocês lerem os artigos dessa declaração que vocês vão perceber. Aliás, o próprio um dos elaboradores dessa declaração, ele fala, é o CIE, ele fala que essa aqui, porque a Revolução chamou muita atenção e mobilizou muita gente, porque ela tinha o slogan, as palavras de ordem, as consignas, igualdade, liberdade, fraternidade. Oba! Que beleza, não? Queremos, todo mundo entrou nessa revolução. Só que na hora que foi vitoriosa, vamos sair, vamos ficar nós, homens brancos, proprietários, ricos, né? E adultos. E quando as mulheres reclamaram, mas não está escrito aí que é igualdade, o CIE foi um dos que respondeu: igualdade só no plano formal. É impossível conseguir a igualdade no plano real. Foi essa a resposta de um dos que escreveu, né? Um dos que escreveu essa declaração. A declaração é famosa, vocês já devem ter ouvido falar. Mas as mulheres ficaram do lado de fora, as mulheres, enfim, os setores oprimidos, as trabalhadoras, os trabalhadores, a população negra, a população indígena, nem pensar. E então, desde então, lá 1789, mais de 200 anos, a nossa história vem de longe. Eu gosto muito de ouvir as mulheres negras que elas falam: nossos passos vêm de longe, nossa luta vem de longe. Não começou agora, não começou comigo, apesar de eu ser bem velhinha, mas não começou comigo, né? Eu cheguei aqui, já tinha muita luta nesse mundo. E então, teve uma mulher, a Olympe de Gouges, que ela mobilizou outras mulheres para fazer outra declaração. Ela fez a Declaração dos Direitos da Mulher, da Cidadã, Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Olha que atrevida, gente. Aí ela pôs todos os direitos que as mulheres não tinham lá na Declaração dos Homens, ela pôs no das mulheres. Nós temos direito à educação, a votar e ser votada, a votar, a participar da Assembleia Constituinte. Aí, então, ela foi condenada à morte, ela foi guilhotinada no dia 7, eu nunca esqueço essa data, gente, 7 de novembro de 1793. E eu estou falando com vocês de 1992, quando nós estamos pensando em formar promotoras legais populares. Faz as contas aí dá quase 200 anos. E o mundo está lutando pelos direitos, que sem as mulheres os direitos não são humanos. 200 anos depois. Então, nós resolvemos que nós tínhamos que abrir um espaço no feminismo, quando a gente discute o direito ao nosso corpo, o direito à sexualidade. Aliás, eu estou com esse lenço aqui, esse lenço verde, você sabe o que significa, né? A luta das mulheres argentinas. E ontem eu fiz debate com as mulheres argentinas. Então, eu pus esse lenço. E hoje, eu falei, eu vou levar para os promotores legais populares o símbolo, né, do lenço verde, é o símbolo da maré verde, que são as lutadoras pela legalização do aborto na Argentina, que conseguiram a vitória no finalzinho do ano de 2020. Vocês acompanharam. E aqui tem o símbolo do lenço das mulheres da Praça de Mayo, das abuelas e madres
Praça de Mayo, que fazem aquela busca pelos seus filhos, suas filhas desaparecidas pela ditadura, até hoje, né? Elas têm esse movimento. Elas também entraram na luta pela legalização do aborto, porque é um direito à vida para as mulheres. Muitas mulheres morrem ou ficam mutiladas por conta do aborto inseguro, né? Do aborto na clandestinidade. Então, tudo isso, nós pensamos, temos que abrir um campo na área, as mais sofisticadas falam na área jurídica, na área da cidadania, na área dos direitos. Tem muita mulher por aí que quer participar da luta e não sabe como. Tem muita mulher que quer ser feminista e eu encontro toda hora, eu não sei aonde, como é que eu vou ser feminista? Porque não existe feminista sozinha, né? Feminismo é coletivo, né? É aquela mesma, parafraseando aquela letra da música, né? Ninguém pode ser feliz sozinho, ninguém pode ser feliz sozinha, nós temos que nos reunir, trocar nossas experiências, reunir nossas forças. E assim nós fizemos as promotoras legais populares. Eu acho que já era um tempo do feminismo já ter amadurecido, né? Então, já tínhamos praticado muitas lutas coletivamente, por isso que o projeto Promotores Legais Populares deu certo. E tem quase 30 anos, no Rio Grande do Sul é mais velho, começou acho que em 93, nós aqui começamos em 94, aqui em São Paulo. Eu sou promotora legal popular de 1994, né? E nós abrimos um campo para os feminismos, nós abrimos um campo para a própria academia. Muita gente da Faculdade de Direito começou a pensar em teoria feminista do direito a partir das promotoras legais populares. Não dá para fazer o direito ser uma ciência, entre aspas, neutra, distante da população, né? Com toda essa formalidade, sem entrar, de fato, nas questões reais, nas contradições reais. E com isso, eu aprendo muito com as promotoras legais populares e eu sou uma eterna aprendiz. Eu sou uma eterna aprendiz. E eu vi que nós tínhamos que, eu aprendi meu feminismo com a Eliette Sapiotti, que era uma professora da Unesp, aí de Araraquara. Eu vi que alguém passou por Araraquara, eu pensei, será que ouviu falar da Eliette Sapiotti? Ela morreu em 2010. O ano passado fez 10 anos da morte, e a gente ia fazer um seminário grande lá em Araraquara, com as promotoras legais populares, que lá tem também, para dizer 10 anos sem Eliette Sapiotti. O que significa isso? Não podemos fazer por causa da pandemia. Muita coisa nossa foi reduzida, muita atividade, muito investimento na formação, né, foi reduzido. E nós também tivemos, quer dizer, que o nosso conteúdo começou daí. Direitos constitucionais, direitos humanos das mulheres e os direitos constitucionais das mulheres. Que a gente, quando começa a fuçar, a entrar nessa Constituição, você vê que tem muitos direitos aí que nós ainda nem conhecíamos e não conhecíamos a história. E eu, como eu estava dizendo, eu, feminista, aprendiz da Eliette Sapiotti, e ela tinha a teoria do nó, que ela dizia o seguinte: nós feministas, para enfrentar essa realidade, essa complexidade, nós temos que enfrentar pelo menos 3 contradições, que é raça, etnia, gênero e sexo e classe social. Essa era a teoria do nó. E não é somar, é isso tudo interligado. Nós somos tudo isso interligado. Essa questão da raça, etnia, sexo, gênero, classe social, essas questões estruturam a sociedade, são elementos estruturantes e estruturadores da sociedade e do Estado brasileiro.
Então, falar que não tem racismo no Brasil é mentira. Quando a gente ouve falar isso. Falar que não tem sexismo no Brasil, mentira. Entendeu? Falar que não tem desigualdade social, está aí a pandemia para descancarar, né? Essa desigualdade social, está cheio. E a Eliette dava o nome de teoria do nome. E mais tarde eu conheci feministas negras dos Estados Unidos e do Brasil, né? Que falavam em feminismo interseccional. E eu achei muito bom. Eu achei que casa direitinho com o nosso projeto. Nosso projeto de promotoras legais populares é um projeto político de educação popular feminista em direitos, numa visão, né, numa concepção do feminismo interseccional, ou dos feminismos interseccionais. Porque aqui, nesse espaço, cabe todas as mulheres. Cabe às mulheres negras, cabe às mulheres indígenas, cabe às mulheres idosas, jovens, às mulheres trans. Aqui cabe todo mundo, aqui cabe. E nós temos que construir nossa unidade e fortalecer nosso movimento com esse espaço sempre aberto para acolher outras mulheres. Não faz sentido nós nos vangloriarmos, né, de que somos feministas, somos históricas e maravilhosas. Não, isso não faz sentido. O nosso feminismo só tem sentido se ele for acolhedor. Aliás, a turma da Cacá trouxe cada turma de promotores legais popular traz ideias novas para nós. Mas a turma da Cacá foi no ano que a Marielle Franco foi assassinada. Então, essa turma ficou com o nome de Marielle Franco, né? Em 2018. E trouxe para nós que ser promotora legal popular é ter potência, é ter afeto. Todas as mulheres são potentes, todas as mulheres têm afeto. Agora a gente tem que recuperar essa potência, recuperar esse afeto nesse mundo tão destruidor. Nós estamos vivendo um mundo destruidor, né? E agora, ou as mulheres se empoderam, ou as mulheres tomam consciência de que são a força principal para mover essa sociedade, ou nós vamos sucumbir, vai acabar a humanidade. Porque os homens, principalmente os homens que estão no poder, né, eles estão fazendo barbaridades, gente, barbaridades. O que nós estamos vendo é erro de alguns homens lá no Planalto. Alguns homens do governo federal. Vocês prestem atenção no que eu estou dizendo. E o Brasil está sendo considerado o pior país do mundo hoje. E você vê que nós éramos um país que tinha até uma boa relação com o mundo inteiro, nós éramos, enfim, não era um grande país, mas nós éramos um país respeitado nas relações internacionais, né? Nós éramos respeitados nas relações diplomáticas, nós éramos um país respeitado. E nós, mulheres, nós temos que conhecer essa história, mergulhar nessa história, para a gente poder enfrentar tudo isso que nós estamos enfrentando. Não é perda de tempo a gente passar esse sábado, pela manhã, conversando sobre isto que nós estamos conversando. Porque nós precisamos disso, nós precisamos de fortalecer nosso intelectual também, o nosso afetivo, para a gente enfrentar o dia a dia. O dia a dia é isso. Olha, eu acho que, deixa eu ver aqui o tempo, eu acho que eu já estou no meu tempo, eu vou ter que abrir, né? Acho que a Adri vai abrir para vocês falarem, mas eu queria dizer que, deixa eu ver se eu posso. Faltou algo que é como que nós temos aprendido durante todo esse tempo, que são 30 anos, ou quase 30 anos, o ano que vem começa a fazer os 30 anos do seminário
93, aos 30 anos da 2023 do Grupo Temes, e 2024, os 30 anos do Promotoras Legais Populares com as mulheres da União de Mulheres, né? E nós vimos o seguinte, que nós temos que adotar feminismo, sim, conhecer o feminismo, trocar experiências entre nós, como é que a gente está entendendo a nossa vida de mulheres nesse mundo, né? Isso é o tempo todo, e isso a gente faz com essa metodologia que chama Educação Popular Feminista em Direitos, que a gente busca horizontalidade, a gente busca o diálogo entre nós, né? Para que realmente todas se integrem de forma a se sentirem também ocupando esse lugar que eu estou ocupando aqui. Não faz sentido eu estar coordenando nada sozinha. Né? Não tem sentido. Não, coordenar o quê? Né? Então, todas se sintam no mesmo patamar. Essa é que é a educação popular, esse é o princípio. A Adria deve conhecer, porque a Adria é professora e deve discutir isso. Nós não podemos, então, para nós, o método live é muito, a gente perde muito dessa nossa potência e do nosso afeto, que é essa nossa troca presencial, de abraçar, de conversar, de interromper a outra que está falando. Dá licença, eu não estou entendendo o que você está falando. Ou eu penso de uma outra forma. Por que não é assim? E com esse método live, infelizmente, perde muito essa metodologia. A segunda coisa é que muitas mulheres que gostariam de estar aqui com a gente, que precisariam de estar aqui com a gente, não têm esses equipamentos tecnológicos para acessar a nossa conversa. Então, nós, enquanto houver pandemia, nós vamos ter que ser online, né, os nossos encontros, e isso deixa essas lacunas, que depois, terminando a pandemia, esperamos recuperar. E a outra coisa que eu queria dizer para vocês é que nós temos agora uma rede nacional de promotoras legais populares, que vai ser lançada no dia 11 de março, e que eu vou estar na mesa pela União de Mulheres e pelas promotoras. Vai estar uma mulher do GLE10, do Instituto GLE10 da Mulher Negra, e vai estar uma mulher do Grupo Temes, que é a Márcia Soares, que foi uma das que trouxe também o Promotoras Legais Populares para o Brasil, e implantou lá no Rio Grande do Sul, e nos ajudou a implantar aqui em São Paulo. O Grupo Temes teve um papel que extrapolou o Rio Grande do Sul, né? Veio para outras partes do Brasil. Então, essa rede nacional é importante, que a gente tome conhecimento, que a gente fortaleça, que a gente discuta com essa rede, que isso aumenta, multiplica a nossa força, né? E tem um site da Rede Nacional, viu, Adria? Depois você pulsa aí nesses comunicados que a gente recebe de monte aqui, né, no celular, tem um site. Eu não sei falar o endereço, ainda não entrei, mas eu vi que tem um site. A outra questão que eu queria terminar falando é que nós estamos às vésperas do 8 de março. 8 de março é o Dia Internacional de Luta das Mulheres no mundo inteiro. É uma celebração mundial, onde nós manifestamos o quê? A nossa luta, as nossas reivindicações, os nossos protestos, e nós temos muito a protestar. Vocês viram ontem, ou antes de ontem, foi antes de ontem, né? O resultado da Comissão de Ética aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que praticamente absolveu o deputado Fernando Cury, que cometeu um assédio sexual à deputada Isa Pena, na frente de todo mundo, porque a Câmara da Alesp, ligada
Aquela Câmara é oficial, aquele cenário não foi montado, não foi criado pelas feministas. Não, aquilo ali foi criado por eles, montado, é oficial. E está lá o assédio sexual descarado, e mesmo assim os seus pares o absolvem praticamente, porque aquela suspensão que deram para ele de 3 meses, né? Aquilo ali é a mesma coisa que nada, né? Então, quer dizer, nós temos um parlamento que consente, que autoriza a violência contra as mulheres. Foi isto o recado do nosso parlamento aqui nesse momento. A gente vê juízes, né, como a gente vê um juiz há pouco tempo, dizendo que não está nem aí para a Lei Maria da Penha, sendo que ele é responsável pelo cumprimento com rigor da Lei Maria da Penha e de outras leis. O juiz está lá para isso. Eles ganham um salário bem alto para fazer este trabalho. Então, nós temos muito o que fazer. É o 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Nós temos, como alguém lá da ONU disse, nós sofremos a pandemia do Covid-19 e sofremos a pandemia da violência contra as mulheres. De cada 10 mulheres no mundo, 7 sofrem ou vão sofrer algum tipo de violência por questão de gênero, por serem mulheres, né? Então, gente, a Adri pediu para me apresentar, mas vocês procuram aí no Google que vocês vão achar um monte de coisa. Tem coisa que é mentira, tem coisa que é verdade, aí vocês vão ter que fazer uma análise crítica, mas tem muita coisa. Eu sou uma mulher de luta, eu tenho mais de 50 anos de luta, né? Mais de meio século de luta. Eu falo meio século para suavizar, que é bem mais, porque eu tenho 76 anos, ainda não fui vacinada, infelizmente, porque ainda não chegou no meu grupo etário, ainda não chegou, porque não tem vacinas, que era para todas nós aqui estarmos vacinados. Aliás, eu estou fazendo uma campanha, eu e muitas mulheres, eu falo modo de dizer, né? Nós mulheres estamos fazendo a campanha de que haja fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que é o único sistema de saúde que nos salva. Que haja vacina para todas as pessoas e que o auxílio emergencial seja, de fato, um auxílio emergencial, no valor compatível com as necessidades de sobrevivência, o que não está acontecendo, né? Ele está suspenso e o que eles estão aprovando agora é ridículo, que acho que é R$ 150 para cada pessoa. Gente, vocês sabem muito bem o custo da vida, né? Enfim, muito obrigada, um bom curso para todas. Eu chamo de encontros temáticos, eu não consigo chamar esses nossos trabalhos de curso, mas pode chamar também, né? Muita gente chama. Um beijo grande para vocês e estou aqui à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação. Muito obrigada. Melinha, vamos abrir agora para as perguntas, né? Aquelas que quiserem fazer perguntas para a Melinha, vai ter 1 minuto para fazer sua pergunta. A Melinha vai ter 3 minutos para responder. E a Flávia continua controlando o tempo de cada uma, tá ok?